TV Soares. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal TV Soares Gospel. Hoje, como sempre, iremos trazer mais uma informação muito interessante, muito útil, bem dinâmica, que possa ser aplicada no cotidiano dos senhores. Hoje nós iremos estar abordando sobre a palavra tempo. O que essa palavra podemos exaurir dela em duas linguagens gregas que é chamado Cronos e Kairos. Essas duas palavras são palavras gregas, Cronos, Kairos. Já ouviu falar sobre o tempo chamado Cronos? O tempo chamado Kairos? Se nunca ouviu falar, vai ouvir agora de maneira bem esmiuçada, de maneira bem explicativa para os senhores. Pois bem, o poeta Salomão escreveu em Eclesiastes número 3 e verso 1. Os demais versos posteriores, Salomão, ele explica o que pode evidenciar no tocante à palavra chamado tempo. O verso de número 1, do número 3, ele fala que abaixo do céu existe um tempo determinado para todas as coisas de maneira generalizada. Mas eu quero trazer a informação do tempo chamado Cronos e do tempo chamado Kairos. O que ambas as palavras que são gregas podem tipificar. O que podemos exaurir de maneira extensiva no tocante à sua explicação sobre a palavra Cronos e a palavra Kairos. A palavra chamado Cronos, que é tempo do homem, é um tempo que dá para ser medido, é um tempo que dá para ser contabilizado. É mais ou menos assim. Um dia, por exemplo, tem 24 horas. Um mês, 30 dias, 31 dias, 29 dias. Um ano, 12 meses. Então é um tempo cronológico. Um tempo que dá para ser contabilizado. Existem algumas metas que, para ser alcançadas no cotidiano, é necessário fazer um cronograma, um tempo que você precisa dedicar a ele para conquistar os seus ideais. São um tempo chamado Cronos. É um tempo que dá para ser medido. Dentro de um dia existem algumas coisas que é necessário você fazer dentro deste tempo. E é óbvio que às vezes você se programa dentro desse tempo e não consegue concretizar o que você almeja, porque é um tempo que dá para ser medido, tempo limitado, tempo que no grego é cronos, tempo do homem, tempo que dá para ser contabilizado. Agora temos uma outra palavra que no grego é chamada de kairos. E este kairos significa o tempo de Deus, ou tempo de Deus. E dentro do kairos, dentro deste tema que é o kairos, o tempo de Deus, significa que dentro deste tempo não dá para ser contabilizado. O kairos, que é o tempo de Deus, não dá para ser medido. É um tempo que não está na linguagem limitada. A própria Bíblia diz assim:
Um dia para Deus é 1000 anos. E 1000 anos para Deus é um dia. Por exemplo, existem algumas coisas que no tempo Kairos você pode alcançá-la de maneira mais breve, de maneira mais rápida. Sendo que no tempo Kairos, que é o tempo de Deus, para que você possa alcançar um sonho que poderia levar anos, no tempo Kairos pode levar até dias, porque é um tempo que não dá para ser medido, é um tempo que não dá para ser contabilizado. Temos aqui duas palavras gregas interessantes, né? Tempo Cronos é o tempo do homem, tempo que você está relacionada para que possa alcançar detalhes dentro deste tempo, sendo que possa também não concretizar aquilo dentro do Cronos, que é o tempo do homem. Mas o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo que Deus pode trazer a você concretização de maneira rápida, com rapidez. Este tempo aí chamado Kairos, que é o tempo de Deus, tempo que não dá para ser contabilizado, tempo que não é limitado, eu me lembrei de 2 Reis 4:8, quando o homem de Deus Eliseu, lá em Sunem, ele olha para uma sunamita, já perto de sair da cidade de Sunem, e ele mandou chamá-la, e olha o que ele disse para ela, ó, no tempo determinado, você vai abraçar um filho ou dar à luz, sendo que esta mulher, a idade de ambos, tanto do marido como dela, já estava extensa, avançada. Obviamente, como ela não tinha filho, o objetivo dela era ter um filho, né? Aí dentro do seu cronograma, no tempo Cronos. Mas ela não conseguiu obter o êxito, o resultado que almejava. Aí vem Eliseu e fala, no tempo determinado. Aí eu aplico como Kairos, porque aquilo que ela não conseguiu no tempo do homem, chamado Cronos, no tempo de Deus, ela ficou gestante no tempo determinado. Tempo este que o homem não sabe, o homem não dá para contar, contabilizar, é o tempo de Deus. Então, no tempo de Deus, esta sunamita engravidou. Na visão dela, ela ainda disse assim para Eliseu, não brinca com a tua serva, homem de Deus. Porque, obviamente, ela já não tinha mais perspectiva de gerar um filho. Mas o Kairos de Deus, o tempo que não dá para ser contabilizado, manifestou-se na vida desta mulher e ela gerou um filho. Então, no tempo Kairos, Deus pode trazer concretização de maneira generalizada na sua vida, tanto financeira, sentimental, na sua vida secular, em tudo. No tempo Kairos, Deus trabalha para realizar muitos detalhes na vida de uma pessoa. O tempo de Deus e o tempo do homem. Cronos é o tempo do homem e o tempo de Deus é o Kairos. Eu espero ter cooperado mais uma vez com mais uma informação para os senhores. E eu quero aqui encerrar esse vídeo pedindo para que você compartilhe esse vídeo, viu? Tempo Cronos, tempo Kairos. Palavras gregas, tempo do homem, tempo de Deus. O Cronos você consegue medir, o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, não é limitado, não dá para ser medido, e Deus é aquele que pode trazer realização no tempo dele para a sua vida de maneira rápida.
Um abraço a todos e até o próximo vídeo.